terceiro ano. Tudo bem aí com você? Tudo em paz? Se cuidando? Então tá bom. Bem, você já me conhece, eu sou Elis Regina, sou assessora pedagógica de língua portuguesa e língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino e hoje estou aqui com você para uma aula de revisão. Vamos rever alguns conteúdos que já vimos anteriormente e hoje tem bastante coisa aí para você, hein? Tá bom? Então, as atividades nós já fizemos bastante em aulas anteriores, em lives de revisão, e hoje realmente são somente os conteúdos, beleza? Então, o que eu vou pedir para você? Vou pedir para você pegar o seu material de língua espanhola, tá? O livro didático, lá os volumes 9 e 10. Nós vamos trabalhar com os capítulos 1, 2, 3 e 4, das páginas 10 a 38. Você viu quanta coisa? Sabe o que a gente vai ver? Pretérito perfeito, expressões de sentimento, expressões de opinião, discurso direto e indireto e verbos de câmbio. Lembra? Você já viu tudo isso, mas é super importante repassar, tá bom? Então vai lá, pega o seu material e volta aqui comigo. Muito bem, você já pegou o seu material, então me acompanhe aí na página 10, capítulo 1, El Mundo Deportivo. Olha lá o que nós temos aí. Nós vamos trabalhar aí com o pretérito perfeito composto, que você já conhece. E você já sabe que se trata de um tempo verbal que indica que a acción descrita por el verbo tiene lugar en un pasado inmediatamente anterior al presente. Por eso se puede usar con expresiones temporales que se refieren a ese periodo de tiempo. Por ejemplo, hoy, esta mañana, esta tarde, esta semana, este mes, este año, estas vacaciones, este verano, estas navidades. Então, vocês viram que são marcadores temporales que normalmente acompanham esse tempo, pretérito perfeito composto. Por que esses marcadores acompanham? Porque eles aproximam o passado do falante. Ai, como assim, professora? Olha só. Por exemplo, se eu uso o marcador hoy, que é hoje em português. Se eu falo hoy he ido al dentista. Quando eu utilizo esse marcador temporal junto com o pretérito perfeito he ido al dentista, significa que essa ação ela é passada, uma ação acabada, porém ainda ela tem alguma relação com o meu momento presente, porque o dia ainda não acabou, né? Estou no dia de hoje ainda. Esta semana he estudiado mucho, de novo, significa que é um passado próximo, porque esta semana todavia não se acabou, certo? Então, ele sempre aproxima o passado, mas lembre que é uma ação acabada, porém, com uma relação bastante presente com o momento presente. Você não pode esquecer disso, beleza? Então, me acompanha lá de novo. Como que a gente usa o pretérito perfeito composto? Veja lá quais são os usos. Utilizamos para valorar, me he divertido, me lo he pasado bien, me ha gustado. Para describir acciones pasadas próximas, hoy, esta mañana, este año he leído un libro. Y también para hablar de experiencias. Nunca, una vez he viajado a Madrid. Então, vocês vejam que quando eu utilizo o pretérito perfeito, a intenção é essa. É aproximar aquela ação passada do momento presente. Tá certo? Tranquilo aí? Então, vamos lá para a próxima página. Me acompanha aí. Na página... perdão, ainda estamos na página 10, mas no slide 2, tá bom? Veja como que nós formamos o pretérito perfeito composto. Se construye con el verbo auxiliar haber, conjugado en el presente y el participio del verbo principal. Por ejemplo, el verbo haber conjugado en presente, han producido, es el participio del verbo producir. Veja aí na frase. Después de todos los cambios que se han producido, el centro de atención de la Copa Mundial de la FIFA sigue siendo el mismo, el reluciente trofeo de oro que encarna as aspirações de qualquer futebolista. Então, veja aí na telinha que para nós formarmos o pretérito perfeito composto, por que ele é composto? Porque nós usamos dois verbos.
nós usamos o verbo haber conjugado no presente do indicativo. Então, você tem aí yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis e ellos han. Mais o particípio do verbo. Então, yo he trabajado, tú has estudiado, él ha cocinado, nosotros hemos leído. Então, vocês viram que nós temos dois verbos, por isso que ele é o composto, tá certo? Vamos adiante, na próxima telinha, no slide número 3, vocês viram ali que a gente tem o particípio, né? Ou melhor, fiquem ainda na página 10, que eu não falei do particípio aqui, da formação do particípio. Veja, os verbos regulares terminados em ar, trabalhar, trabajado, cocinar, cocinado. E os que terminam em er e ir, como o deber, terminam em ido, decidir, decidido. Tá? Então, mas não fique tão feliz assim, porque toda regra tem uma exceção. Agora sim, você me acompanha no slide número 3, eu vou colocar aí para vocês alguns particípios irregulares, tá certo? Então, me acompanhem na leitura aí. Por exemplo, o verbo abierto é o particípio do verbo regular abrir. Absuelto, del verbo irregular absolver. Cubierto, del regular cubrir y sus compuestos. Descubrir, encubrir, recubrir. Dicho, del verbo irregular decir, verbo dizer em português. Escrito, del verbo regular escribir y sus compuestos. Describir, inscribir, reescribir, suscribir y transcribir. Olhem lá, hecho, del verbo hacer e sus compostos rehacer, deshacer, etc. O verbo fazer em português. Impreso, del verbo regular imprimir. Preso, del regular prender. Frito, de freír e sus compostos, do verbo fritar em português. Puesto, de poner e sus compostos, reponer, transponer, etc. Do verbo pôr em português. Roto, del regular romper, verbo quebrar. Visto, de ver e sus compuestos rever, antever, etc. Vuelto, devolver e sus compuestos revolver, do verbo voltar. Mas olha só, a gente tem os particípios duplos, dobles particípios, imprimido, impreso, freído, frito, proveído, provisto. Los únicos verbos que en la lengua actual presentan dos participios, uno regular y otro irregular, son imprimir, que tenemos ahí imprimido e impreso, y freír, que tenemos freído y frito, y proveer, proveído y provisto, con sus respectivos derivados. Los dos participios pueden utilizarse indistintamente en la formación de los tiempos compuestos y de la pasiva perifrástica, aunque la preferencia por una u otra forma varía en cada caso. Véase el diccionario hispánico de dudas. Hemos imprimido 20 ejemplares. Habían impreso las copias en papel fotográfico. Otro ejemplo. Nos hemos proveído de todo lo necesario. Se había provisto de víveres abundantes. Y el último ejemplo, las empanadillas han de ser freídas 2 horas antes. Nunca havia frito um huevo. Então, vocês viram que a gente tem aí particípios que tem duas formas, que nós vimos aí que são os dobles particípios, e você pode usar uma ou outra, ok? As duas estão corretas na formação do pretérito perfeito composto. Tranquilo até aí? Então, vamos tocar o barco para frente. No próximo slide, no slide número 4, nós vamos dar início aí ao capítulo 2. Esse conteúdo foi tirado do capítulo 2, do Prepara-te. E o que nós vamos ver aí? Me acompanhe. Expressando sentimentos, aí da seção Herramientas. Então, você tem aí várias maneiras de expressar sentimentos em espanhol. Quando eu quero expressar gusto, eu digo, me alegro de, me gusta que bien que, estou muito contento de que, lo que más me gusta de es que. Y para expresar miedo, temor, extrañeza y preocupación, yo puedo utilizar tengo miedo de, me da miedo, temo, me extraña. Qué raro que,
me preocupa, estou preocupada. Para expressar tristeza, pesar e desagrado, aí utilizamos as expressões me entristece, me dá pena, lamento, me duele, me fastidia, me molesta, me avergüenza, no soporto e odio. E para expressar decepção, ira e enfado, estou decepcionada, estou indignada, estou enojada, me enfada, me deixa com raiva, enojada também. Me pone de mal humor, me indigna. E para proponer soluções utilizamos es mejor, habría que, deberíamos que, tenemos que e etc. Certo? Então vocês vejam. Como que eu vou fazer? Ah, professora, eu tenho que decorar tudo isso? Não. Não precisa decorar tudo isso. Apenas você tem que ler bastante, busque bastante textos de opinião na internet, entre lá em revistas, em periódicos, dá uma lida lá nas cartas de opinião e veja como que eles se expressam em língua espanhola, né? Então aí é uma maneira de você praticar. Decorar não, vai lá e pega algo que realmente chame a atenção, um texto qualquer, tá certo? Por isso que eu vou convidar você agora para ir na página 19, lá no slide número 5, na seção Herramientas, nós temos aí, me acompanhe, um anúncio, uma publicidade, e nós vamos trabalhar com ela agora, tá? Veja lá, então me acompanhe. É uma publicidade da Universidade Nacional Privada que se chama José Ignacio Pérez Pérez. Titulações que essa universidade oferece. Por sair da universidade titulado superior em maltrato a los asalariados inferiores. Pode sair titulado superior em culturas del pelotazo. Cultura de pelotazo significa do dinheiro fácil. Titulado superior em pensamento retrógrado e conservador. Diplomado em acoso a secretárias buenorras. Quer dizer, acoso é assédio. Diplomado em malversação de fundos públicos, ou seja, desvio de verbas, malversação e desvio de verbas. E também diplomado em condução de coches de luxo, carros de luxos. E olha a frase última lá embaixo, porque ele poder não ocupa lugar. Talvez foi tirada aí do consumehastamorir.com, tá? Esse é um anúncio publicitário que nós chamamos em espanhol de contrapublicidade. O que é a contrapublicidade? É porque há um sentido crítico bastante concreto em ideias veiculadas. Então você veja, né? Quando nós lemos ali o anúncio, você viu que pessoas vão ser diplomadas ou vão receber títulos de maltrato aos assalariados inferiores, ou de desvio de dinheiro, ou de dinheiro fácil, ou do pensamento retrógrado conservador, ou de assédio às secretárias, enfim. Então aí esse é o que nós chamamos de contrapublicidade, quando tem um senso crítico bastante forte, que é o caso dessa publicidade que nós estamos vendo aí. Muito bem, traz isso, expressa tua opinião, reaccionando frente ao exposto. Então, o que você vai fazer agora? Você vai dar uma pausinha aí no vídeo e vai utilizar as expressões que nós vimos na página 19, ali no slide número 4, para expressar a tua opinião sobre esta contrapublicidade. Aí você vai dizer, professor, mas eu tô sozinho. Chama um amigo, conversa com alguém da sua família, pratique isso, é bem bacana. Tá? Faz isso. Então dá uma pausa e volta aqui comigo. E então, praticou aí com alguém, com um colega ou com alguém da família? Então tá bom, beleza. Então me acompanha agora no slide número 6, na página 28. Agora você viu como expressar sentimentos, agora você vai ver como expressar opinião. Perfeito? Dale, me acompanha aí. Expressando opinião e reaccionando para generalizar uma opinião. Todo el mundo, la mayoría, mucha gente, para expressar opinião, para opinar. Eu creio que a contrapublicidade é muito importante, é muito interessante, ou a mim não me gusta, a mim me parece pouco importante, pouco interessante.
Para expresar acuerdo, es verdad, es cierto, tiene razón, estoy totalmente de acuerdo. Para expresar desacuerdo, no estoy de acuerdo, no lo creo, no es verdad. Y para valorar una idea, me parece fatal. Muy bien, eso es horrible, qué tontería. Y para reaccionar, ¿cuáles son las expresiones que yo utilizo? Para expresar disgusto, qué horror, qué barbaridad, es espantoso. Y para expresar sorpresa, anda, no me digas. Ah, sí, de verdad. Y para expresar agrado, qué maravilla, qué bien, fantástico, estupendo. Y para hablar de las causas, cómo, por qué, por, y de las consecuencias, por eso, así que, e por lo tanto. De novo eu te digo, para você praticar, vai buscar um texto. Até no material você encontra textos de opinião para ver como que são usadas essas expressões aí, né? Não adianta decorar, você tem que ir lá e olhar um texto autêntico. Vai lá, entra no periódico. Lá tem ele País da Espanha, tem o El Clarín de Argentina, qual outro? La Nación de Argentina, El Mercurio de Chile e um montão de periódicos que vocês podem procurar na internet. Vai lá na seção de opinião, em revistas eletrônicas vocês também encontram. Vai lá, é bem bacana, só para praticar essas opiniões aí. Beleza? Então me acompanhe agora no próximo slide, na seção herramientas. Nós temos aí no slide número 7, o discurso direto e indireto, ok? Então me acompanhe aí. Para que serve isso aí? Olha lá. Observem aí na frase, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas usurparon el gobierno constitucional de la República Argentina por meio de um golpe de Estado. Então vejam, observem que o verbo aí que está destacado, usurparam, está em terceira pessoa do plural, tá? Agora eu vou ler a outra frase que está aqui em rosa, né? Nada ni nadie nos detuvo para buscar a los hijos de nuestros hijos. De novo, observe que o pronome que está destacado, nos, indica que se trata da primeira pessoa do plural. Mas o que eu quero que vocês percebam aí? Vejam, quando, me acompanhem, que há um cambio em la forma de apresentar as informações en el texto, que nos hace inferir que, en un primer momento, se habla desde una perspectiva más objetiva y formal, al presentar los dados históricos. Aí você viu que a frase, né, foi usada em terceira pessoa do plural, porque nós estamos falando da maneira indireta, ok? Ou seja, estou falando de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa. Quando nós falamos no discurso direto, geralmente as frases elas aparecem entre aspas, entre comillas, ou então tem aí um travessão, né? Que representa a fala de alguém, que em espanhol se chama guión, né? Então você tem que observar esses detalhes aí. Olha lá, mientras que el segundo párrafo se pode perceber el relato desde o ponto de vista de quem estão actuando. Então veja ali na frase nada ni nadie nos detuvo para buscar a los hijos de nuestros hijos. Então a pessoa está falando diretamente, tá certo? Ou seja, mudou o pronome, ela se incluiu na fala, tá? Então entre aspas também é o sinal que estamos utilizando o discurso direto. Olha lá de novo, quando el hablante reproduce textualmente un mensaje, tal como se ha dicho, se dice que se trata de estilo directo, se marca gráficamente con líneas de diálogo o con comillas. Cuando el hablante reproduce la voz del otro con algunos cambios, se dice que se trata del estilo indirecto, es decir, un mensaje que se refiere al discurso ajeno. Ao que eu falei para você, que o discurso indireto, ele geralmente está reproduzindo o discurso de uma outra pessoa. Então agora você vai aí e faz essa atividade número 1, que está na página 30, que diz respeito ao discurso direto e indireto. Então você faça e volta comigo para a correção. Espero aqui.
Vamos lá para a correção? Me acompanhe aqui na página 30. En español, para reportar lo que dice otro, hay que indicar el sujeto más un verbo conjugado, como dice, más la conjunción que observa. Então, observe aí, nós temos uma sala de aula e o professor está perguntando para os alunos: que dizem las abuelas de la Plaza de Mayo? Aí um aluno responde: ellas dicen que nada las detuvo para buscar sus nietos. Então veja que agora ele está reproduzindo a fala de uma terceira pessoa. Então estou usando o quê? O discurso indireto, que possui essa estrutura. Ellas dicen, né? Dice mais a conjunção que, dicen que, nada las detuvo. Tranquilo? Então veja lá, vamos ver se você acertou a atividade. Atividade 1. Ahora observe esta información presentada en el segundo párrafo, reescribiéndola en estilo indirecto, con el fin de localizar los niños desaparecidos. Abuelas de Plaza de Mayo trabajamos em 4 níveis. Veja que aí o discurso está na forma direta, porque ela está se incluindo na fala, né? Olha lá, ó. Nosotros trabalhamos em 4 níveis. Ela está se incluindo na fala. Então, como que fica na forma indireta? Las abuelas de la Plaza de Mayo afirman que o dicen que para localizar a los niños desaparecidos actúan em 4 níveis. Tranquilo? Então, olha aí ao ladinho, además del verbo decir en español, se suele utilizar también otros verbos para introducir el estilo indirecto. Podemos utilizar afirmar, contestar, responder y preguntar, ok? Muy bien, então vamos lá para a próxima página, na página 38, capítulo 4, Conexão Mundo Gamers. Nós vamos dar uma repassadinha aí nos verbos de câmbio, beleza? Então me acompanhe na telinha, slide 9. Então vejam aí na telinha que o diálogo entre os adolescentes está em português, ok? Então vamos lá. Por que você gosta tanto de jogar? Sei lá, acho que eu posso fazer coisas que eu não poderia fazer na vida real. Quanto tempo você joga diariamente? Umas 2, 3 horas por dia, sei lá, nem sei. O que você está jogando agora? É o Super Smash Bros, um jogo que se tornou bem conhecido, porque reúne todos os personagens da Nintendo. E o que acontece no jogo? São disputas entre os personagens. O que ficou mais famoso é o Mario Bros, certo? Então vejam aí ao lado, nós temos algumas questõezinhas aí para serem respondidas. Elas já estão respondidas, porque nós já fizemos anteriormente, mas é só para dar uma repassada, tá certo? Então vamos lá. Has observado las expresiones destacadas en el habla del adolescente. Indica el sentido que expresan en las frases seguintes. Então veja aí a frase 1. É um jogo que se tornou bem conhecido porque reúne todos os personagens da Nintendo. Vejam lá a frase marcada como correta. El videojuego se quedó conocido por reunir personagens já existentes. A segunda, el videojuego já era famoso a causa de los personagens. Não é ideia aqui a segunda, porque não é por causa dos personagens que ele ficou famoso. É um videogame que ficou conhecido porque ele reuniu vários personagens. Essa resposta você encontra no segundo quadrinho à esquerda, abaixo, tá? No canto inferior. Então, el videojuego se quedó, aí nós temos o se quedó, que é o verbo como é que fala? De câmbio, tá? E vamos ver a letra B. O que ficou mais famoso é o Mario Bros. Veja a primeira alternativa, Mario Bros se hizo el personaje mais famoso de Nintendo. Outra, Mario Bros sempre ha sido considerado como um famoso personagem. Não, isso aí você lê a resposta aqui no segundo quadrinho, né? Abaixo, à direita, tá? Então, ele se tornou um personagem mais famoso. Então, veja que todas essas expressões que você viu ali, que estão destacadas no texto, elas indicam câmbio.
ou seja, um processo de mudança na situação do videojuego e do personagem. E para isso nós utilizamos aqui os verbos de câmbio, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver, volta lá no teu material. Nós já vimos e revimos várias vezes os verbos de câmbio. Aliás, todos os conteúdos que foram trabalhados hoje nessa aula, você já viu anteriormente, você já fez as atividades do livro de atividades durante as lives de revisão, certo? Então, o meu conselho é de sempre: continue estudando. Você que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular, é super importante fazer muita leitura, leitura e interpretação de texto. Volta no material e busca estudar, refazer as atividades, tá certo? Bem, e por hoje é isso. Eu desejo para você aí bom descanso, bom trabalho, bons estudos e nos vemos na próxima aula da SP com você. Um grande abraço e até. Hasta la vista.